Olá, Leonino, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês. Se você não é um leonino, veja onde tem leão aí no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa mensagem para esta área da sua vida. Combinados assim? Bom, bora lá. Vamos ver quais são os direcionamentos, as mensagens que os nossos mentores, os nossos guias vão trazer para a gente. Agradecer aí toda a nossa ancestralidade, aos nossos mentores, guardiões, que nos tragam os aprendizados que precisam ser passados, que nos tragam com clareza o que a gente passou em 2024 para que a gente não repita de maneira errônea, cíclica, em 2025. Entender o que a gente precisa deixar em 2024 que não pode seguir com a gente para esse próximo ano, para esses próximos dias. Agradecer por tudo que aprendemos e conseguimos fazer, mesmo sem ter os recursos, mesmo sem ter, muitas vezes, todas as ferramentas. Bora lá? Gratidão. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. A rainha de paus no fundo do deck. Por que eu tô rindo? Essas mesmas cartas, e olha que eu embaralhei esse baralho 3 vezes antes de começar essa leitura. Essas mesmas cartas saíram pro signo de Libra ou Aquário, não me recordo. Mas saíram exatamente as 3 cartas. Não foi na mesma sequência. A mensagem aqui é um pouco diferente. E isso acontece mesmo. Mas é muito louco, muito louco. Porque não são cartas que estavam na mesma sequência. Mas enfim, bora lá. Bora para sua leitura, Leonina. Aqui a gente está falando para pessoas empoderadas. Olha isso. A gente está falando para pessoas empoderadas. A gente está falando para pessoas que acreditam que podem fazer o que querem fazer, sabe? Pessoas que intuitivamente, porque a rainha de paus ela traz essa magia, esse eu tenho o poder de fazer o que eu quero fazer, sabe? Só que aqui a gente está falando de uma questão seguinte: para eu continuar despertando esse poder dentro de mim, eu preciso curar algumas coisas. Possivelmente para eu despertar esse poder dentro de mim em 2025, eu preciso curar algumas coisas de 2024, ou então coisas que aconteceram há 9 anos atrás, coisas que aconteceram há 7 anos atrás, coisas que aconteceram quando você tinha 7 anos de idade, por exemplo. Limitações que inconscientemente acabam bloqueando o seu despertar. Ou despertando essa... Como que eu posso dizer? Despertando o seu magnetismo, o seu poder pessoal, a sua autoridade de materialização e de manifestação da sua própria realidade, sabe? Aqui a gente está falando de pessoas que foram feridas na infância. Aqui tem uma questão de infância. E de pessoas que muitas vezes seguiram em frente e hoje são pessoas ansiosas, são pessoas que muitas vezes têm alguma dificuldade de relação familiar, por exemplo, ou se não tem dentro da sua própria família, encontra na família do esposo, por exemplo, encontra na família da esposa, encontra, sei lá, na namorada do filho, sabe? Ou então aqui a gente pode estar falando de pessoas que
tiveram feridas enquanto mais novas, assim, né, na adolescência, digamos assim. Começaram a caminhar, tiveram uma vida muito perfeita, tiveram, sei lá, um casamento muito bom, se encontraram muito bem em algum momento da vida com as pessoas que precisavam se encontrar, e aí acabaram por dizer o seguinte: eu não tenho problema na minha família tá tudo bem, né? As minhas questões são outras. E agora começa, por exemplo, tem um filho e a namorada do filho, por exemplo, começa a trazer alguns problemas para a relação familiar. O namorado da filha também começa a trazer alguns problemas. Aqui a gente está falando desse tipo de situação, de pessoas que estão atraindo outras situações na família, digamos assim, em alguns âmbitos, às vezes no trabalho, a gente pode estar falando aqui também de trabalho, de pessoas atraindo algumas situações um pouco mais complicadas, às vezes numa etapa da vida um pouco aonde você já não esperava ter que lidar com isso, digamos assim, tá? Mas que servem para trazer a cura, entende? Porque existe uma ferida emocional, digamos assim, da sua infância, uma limitação que você deixou para trás, não quer olhar mais para isso. É como se você tivesse olhando numa direção totalmente diferente do que te aconteceu, entende? Como se você estivesse querendo guardar aquilo de alguma forma e não mexer mais naquilo. Só que outras pessoas que vão chegar dentro da sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, digamos assim, vieram para fazer com que você olhe de novo para aquilo que você deixou lá atrás. Ou então para limitações que você teoricamente trouxe da sua família, sabe, dos seus pais, e que isso precisa ser curado. Porque é como se isso trouxesse a cura para que de fato você consiga começar a viver cada vez melhor e despertando o seu poder pessoal. Entende? E atraindo de novo novas coisas abundantes, coisas que trazem beleza e alegria para a vida. Sabe aquela magia da vida? É meio que isso, assim. Vamos entender melhor do que a gente está falando? Uma carta como potência dessa leitura, por favor. Vieram duas, eu vou aceitar. Qual que é o desafio? Cavaleiro de Paus. Pessoal, aqui, bora lá, a gente tem o Rei de Paus, o 8 de Paus e o Cavaleiro de Paus como desafio da sua leitura. Entenda que na mesa a gente tem a Rainha e o Rei de Paus, que como potência trazem... Aqui a gente pode sim estar falando de relacionamento, mas a gente pode estar falando também de pessoas que tiveram uma restrição muito grande na família, ou então que tiveram pais muito restritos, não, muito autoritários, ou então algum âmbito aqui de narcisismo, sabe? Levando para um lado mais de uma ferida emocional que precisa ser curada, sabe? E é como se você tivesse esquecido o que te aconteceu. Mas quando a gente esquece e ainda não curou e não cicatrizou aquela ferida, ela continua lá, sabe? E essas outras pessoas que são os desafios, que são pessoas... O Cavaleiro de Paus, ele traz isso. Ele traz pessoas mais impulsivas, pessoas que vêm com uma agressividade, digamos assim, com um pouco mais de velocidade nas coisas, sabe? Que chegam para fazer um alvoroço, digamos assim. Pode ser muito bem no lado positivo ou também no lado negativo, tá? Aqui a gente tem essas pessoas que estão se aproximando aí de você, tanto no relacionamento quanto na vida profissional também, para fazer com que você olhe de novo para aquilo que ficou escondido debaixo do tapete, sabe? Para fazer com que você olhe às vezes para o seu pai e para sua mãe e entender que deram o que puderam com as ferramentas que tinham.
Só que isso é uma coisa que acontece muito rápido. A partir do momento que você começa a olhar para essa situação, aqui a gente pode estar falando de filhos também, de você olhando para os seus filhos, você agindo com os seus filhos de uma forma muito autoritária, sabe? Querendo, de alguma forma, que eles vejam que o caminho que eles têm na vida é o caminho que você está oferecendo, enquanto eles não estão olhando para esse caminho, sabe? E deixando de ter um pouco mais de aceitação para as coisas. E isso acaba também te colocando em alguns conflitos, né? Só que muito rápido, muito rapidamente, assim, antes, possivelmente aqui a gente está falando de antes de você entrar de fato na energia de 2025. Porque o 2025 ele está muito perto, mas você começar a viver um ano novo não é só do dia 31 para o dia 1º, entende? Aqui, para você de fato começar a viver um novo ano, vai ser preciso você olhar para isso, entender o que aconteceu. E aqui a gente não está falando de pouco tempo atrás, tá? De alguns meses atrás. Aqui a gente está falando de curas que precisam ser olhadas, de situações de muitos e muitos anos. Não sei, entenda melhor aí, de acordo com a área da sua vida. Enfim, quando você tinha 15 anos, 7 anos, 9 anos, aqui traz muito essa questão do 7 e do 9, tá? Enfim, aqui pede isso. Quando você entender que essas pessoas que estão aparecendo aí na sua vida, essas situações que estão aparecendo ou que apareceram ao decorrer de 2024, vieram para fazer você olhar para coisas da sua família, da sua infância, para o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, que muitas vezes não foi. Foi bom, mas houve muito uma questão de imposição, uma questão de hierarquia e falta de amor, falta de troca, sabe? E não é porque você não teve briga, não teve muitos desentendimentos, digamos assim, que não existe um vazio, que não existe um espaço que precisa ser curado. Sabe? Um espaço de falta de amor, de falta de apoio, de falta de colo mesmo, de pai e de mãe, que é muito importante. Ou então, às vezes, você que é pai e mãe não teve o tempo para dar o colo que o filho precisava. Pode ser que nos próximos, antes de você conseguir de fato virar esse ano da sua vida, você vai precisar fazer algumas movimentações que vão ser rápidas, assim. Aqui a gente não está falando de coisas que demandam muita coisa, sabe? Às vezes é uma conversa, às vezes não sei, sabe? Cada um tem o seu, tá? Muito voltado para pai e para mãe. Às vezes você com o seu pai e com sua mãe, tá? E entender também que essas pessoas, o seu nicho profissional, essas pessoas, sei lá, a minha nora, meu genro, ou a professora da minha filha na escola, ou, sei lá, o colega de trabalho do meu marido, ou então, sabe? Essas pessoas que estão aparecendo aí, causando um incômodo, um reboliço, sei lá, uma situação que você fica meio fora de controle, sabe? Parece que te tira da sua zona de conforto. Elas vieram para fazer você olhar para isso, para essa infância, para esses vazios que ficaram e que precisam ser curados, tá? Para que, por exemplo, o seu filho não venha sofrer também dessas mesmas questões. Porque quando você se cura, você também cura as pessoas que estão, né, na sua linha. Então, às vezes, por exemplo, você está aí se perguntando por que meu filho está namorando com aquela menina, por que minha filha está namorando com aquele menino. Às vezes é uma cura que você precisa fazer, sabe, com você, que vai destravar esses caminhos para o seu filho, para sua filha, sabe? Ou até mesmo para você. Ou até mesmo para você, porque não necessariamente a gente está falando de pessoas casadas aqui, a gente pode estar falando de pessoas independentes, pessoas que
não tiveram muito amor e hoje não sabem como dar amor, então acabam preferindo por ficar sozinhas, acabam preferindo por optar por uma vida só profissional, por optar, sabe? Por olhar para outras áreas da vida e não olhar para uma área que não está indo muito bem. Aqui diz que tem muita possibilidade de você desenvolver muitas áreas da sua vida, mas é importante você entender para aquilo que não tá, o porquê que algumas coisas não estão indo bem, sabe? Por que algumas coisas há muito tempo atrás ainda reverberam com você hoje, mesmo você não conscientemente entendendo isso, que você faz o que você faz e que age da maneira como age por conta de coisas que ainda não foram superadas, sabe? Então é importante, antes de olhar para esse novo ano, antes de olhar para 2025, olhar para algumas situações, você com você, trazer essa meditação, trazer esse encontro. E muitas vezes você vai ter insight de você na cama chorando quando você tinha 9 anos de idade, porque, sei lá, você queria muito uma coisa, seu pai e sua mãe não te permitiu, sabe? E você vai ter essa visão, ou então você, sei lá, na escola, e alguém te olhou com um olhar de julgamento. Não sei, tá? Entenda, medite, se encontre. Quem já tem aí um psicólogo, um terapeuta, isso ajuda muito, né? A gente fazer essas regressões e voltar a entender melhor por que tudo aconteceu como aconteceu. E fazer também com que a gente, por exemplo, eu não tenho um terapeuta, mas você tem o seu mentor espiritual, você tem o seu guia, sabe? Se conecte com você, peça que ele te dê as instruções, peça que ele te dê os direcionamentos, você com você. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa muito do outro, o outro de fato ajuda, né? Porque, sei lá, tipo, às vezes eu tô aqui, eu tô envolvendo uma energia que também está sendo direcionada de um mentor, está sendo, enfim, mas ajuda sim. Mas a sua conexão com você mesmo, por exemplo, eu não tenho como fazer uma terapia hoje, faça a sua conexão com você, tá? Você tem o seu mentor, você não tá sozinho, você não tá desamparado. Existe uma espiritualidade que te apoia, tá bom? Que vai te ajudar a lembrar, a entender o que ficou para trás, de onde que vem esse vazio. Aqui, se a gente estiver falando de alguma doença, enfim, alguém querendo preencher algum espaço, enfim, e trazendo doença para dentro da vida para poder ocupar o espaço que ficou vazio, sabe? Leonino, é isso. Vamos curar, vamos entender melhor esse momento que ficou para trás e que precisa ser olhado, tá? Para que essas pessoas não nos tirem tanto assim do nosso eixo e que a gente entenda que toda essa oportunidade desse reboliço de transformação, ela vem justamente para curar o que precisa ser curado na sua vida, tá bom? E aí sim você trazer poder pessoal, manifestação e trazer abundância. A gente tem o Rei de Ouros, muitas vezes acompanhado de um processo de solitude, um processo de autodesenvolvimento espiritual, de você tendo situações que vão fazer você olhar para você com mais carinho, com mais cuidado, com mais amor, e ganhar e pegar esse conhecimento espiritual de outros momentos, de outras encarnações que já estão aí com você, entendeu? E você conseguindo associar isso para criar força e direcionamento e amadurecimento espiritual para continuar seguindo os próximos dias. Combinado, Leonino? Essa foi a mensagem para vocês. Espero que tenha ressoado aí de alguma forma. Gratidão infinita. E a gente se encontra num próximo vídeo. Se você ainda não curtiu, curte, comente, compartilha. Se inscreva no canal. Fique muito à vontade. E a gente se encontra. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.